Irmãos, como todos os domingos pela manhã nós estamos aqui, para cultuar ao Senhor e para estudar a palavra do Senhor. Estamos mais uma manhã aqui reunidos, justamente para esse propósito. Nós que estamos aqui na igreja e vocês que estão aí na live, que estarão seguindo, agora ou depois em outro momento. Então nós agradecemos já a presença de todos e que Deus abençoe a vida de cada um, certo? Então vamos lá, vamos na meditação da palavra. A meditação da palavra, nós vamos lá no texto de Atos, capítulo 2, 41 a 44. O tema, para nós estarmos mais centrados, é comunicando com o Senhor através da oração. Atos, capítulo 2, verso 41 ao 44. Ele pode estender até o 47, mas eu vou até o 44. E o tema é o seguinte: comunicando com o Senhor através da oração. Vamos estar orando nesse momento? Paizinho, obrigado, mais uma manhã, mais um dia, mais um momento, Senhor, de poder estar na sua casa, reunidos, Senhor, como igreja, com os irmãos. Estarmos aqui, Senhor, para louvar, orar, fazer nossos pedidos, nossos agradecimentos, Senhor, invocar o seu santo nome, Senhor, e que o Senhor esteja falando conosco também através da mensagem, ó Pai. A mensagem, Senhor, que possa vir aos nossos corações. A mensagem que com certeza, Senhor, somará na nossa espiritualidade. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, comunicando com o Senhor através da oração. Atos capítulo 2, 41 e 44. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha só. A pregação, após a pregação de João, o que acontece? Um acréscimo a cerca de quase 3.000 pessoas, de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E aí vai até o verso 47. Aqui vai falar sobre o quê? A questão que vai falar sobre o quê? O perfil da igreja primitiva. E que há várias qualidades aqui, várias coisas aqui. Mas hoje nós vamos atentar na oração. Desde a igreja primitiva, nós podemos ver que eles têm o hábito de orar. E eu queria trazer essa manhã para vocês a questão seguinte: comunicando com o Senhor através da oração. A palavra-chave para essa manhã, hoje, que eu queria deixar para os irmãos, e relacionado à oração, ela tem outros sentidos, mas eu queria deixar expressamente na comunicação. A oração como um meio de comunicação com o Senhor. Assim como eu, de uma forma humana, eu comunico com os meus pares, eu comunico com as pessoas, com outras pessoas, e que dessa forma de comunicação, há vários exemplos de comunicações em que nós temos de seres humanos para seres humanos, e que nós podemos encontrar em todo momento, em todo período, em toda a história da sociedade. A comunicação através das pinturas, gravuras, esculturas, escrita, gestos, músicas, e hoje, no nosso período, as redes sociais. E que as redes sociais, ela agrega tudo isso. Ela agrega tudo isso hoje. E que é uma forma de comunicação eficaz para nós como igreja do Senhor. Mas que também ela pode ser também desastre também, se nós não soubermos usar. Então, na comunicação, nós precisamos o quê? Entender o quê? Que a comunicação entre os humanos, elas são expressas através dessas coisas. E tem outras coisas mais que se pode ser expresso através de uma comunicação. Inclusive, nos gestos, nós podemos trazer para nós como igreja o quê? A questão daquela pessoa que é surda e que ela fala com gestos.
linguagem de sinais. E é interessante que ela se comunica com Deus de uma forma visual. Eu entendo ela falando com Deus de uma forma gestual. Mas ela não precisa nem daquele gesto para se comunicar com Deus. Então a minha comunicação com Deus, ela transcende, ela deve transcender toda e qualquer forma, toda e qualquer liturgia. Por que eu quero deixar isso claro para os irmãos? Por quê? Porque geralmente quando eu falo oração, o que acontece? Vamos orar, o que acontece? Como que eu vou orar no meu carro desse jeito, se eu estiver pilotando? Como que eu vou orar na minha moto se eu estiver pilotando? Mas pastor, mas tem jeito de orar pilotando o carro? Poxa, tem. Você não se comunica, o marido não se comunica com a esposa pilotando o carro? Ou vice-versa? As mulheres não se comunicam com os filhos, quando talvez vão levar para a escola, pilotando? Por que não se comunicar com o Senhor? Por que com o Senhor talvez nós temos essa barreira? Uma talvez pode ser por quê? Por causa das liturgias. Por causa de algumas coisas que nós temos na cabeça que nós achamos que não, isso aqui vai ser falta de reverência. Isso aqui vai deixar com que eu não haja certo diante do Senhor. Não, porque a oração, além de comunicação, ela é uma conversa. O discípulo do Senhor, ele tem que aproveitar todo e qualquer momento para se comunicar. O discípulo do Senhor, ele tem que ter essa vontade, esse interesse pessoal em se comunicar com o Senhor. Até porque a oração é um dos princípios que nutre a nossa alma, é um dos princípios que alimenta a nossa alma e que fortalece, que aquece a nossa espiritualidade. Irmãos, quantos momentos bons nós perdemos de conversar com o Senhor. Oração é conversar. Mas pastor, quer dizer que então eu não posso fechar meu olho? Pode e deve, em momentos específicos. Mas não é por isso que eu vou ter que vir à casa do Senhor e fechar os meus olhos, sendo que durante a semana eu posso estar orando, conversando com o Senhor dentro de um ônibus. Eu posso estar conversando dentro de um avião, eu posso estar conversando dentro de um trem, eu posso estar conversando pedalando de bicicleta, que dá essa possibilidade. Eu tenho essa possibilidade. Aí por isso que eu entendo quando a palavra do Senhor fala orar sem cessar, tem essa possibilidade de orarmos sem cessar, de conversarmos continuamente com o Senhor. E nós, como os discípulos do Senhor, esse hábito, essa situação, ela deve ter forte no nosso coração. Embora a comunicação com o Senhor, ela vai além da oração, porque nós temos jejum, o louvor, a leitura da palavra, mas aqui especificamente nessa manhã nós vamos falar sobre a oração. Então isso eu não devo esperar, eu não devo protelar, eu não devo sempre ou continuamente terceirizar esse papo, essa conversa com o Senhor. Eu sei que às vezes eu vou precisar de alguém me ajudar numa intercessão. Eu sei que às vezes eu vou pedir isso, eu vou solicitar a igreja, eu vou solicitar um grupo, eu vou solicitar uma pessoa para que possa comigo compartilhar nesse diálogo, nessa conversa com o Senhor. Mas há momentos em que isso deve ser única e exclusivamente da minha parte, essa vontade de se comunicar e falar. Por que eu passo horas talvez conversando, talvez até com meu bichinho de estimação? Tem pessoas que conversam com as plantas e que diz que é uma terapia. Por que eu não tenho o mesmo, talvez, prazer, o mesmo sentimento? Por que eu não acho o momento? Por que será que é difícil encontrar esse período, achar esse momento da oração, da comunhão com o Senhor, através da oração, a comunicação? Eu colocar isso na minha agenda. A minha agenda talvez está lotada de uma série de coisas e tarefas. Que é pior, tarefas. Pior assim que eu falo, porque tarefas nós devemos executar todos os dias. Mas quando é na espiritualidade, falta essa comunicação. Então, a comunhão com o Senhor, nós devemos estar lembrando, comunicando com o Senhor através da oração. Oração como um meio de comunicação.
Comunicação humana, nós já vimos, a comunicação com Deus. João Calvino, ele diz o seguinte, ele dá 4 regras sobre a oração. A primeira regra é um sentimento sincero de reverência. A segunda regra é um sentimento sincero de carência e de arrependimento. A terceira regra é um sentimento sincero de humildade e confiança em Deus. A quarta regra é ter um sentimento sincero de esperança confiante. 4 regras que esse teólogo deixou. Mas nós temos mais coisas, mais teólogos, mais pessoas que também deixaram algo sobre a oração. Santo Agostinho, ele fala o seguinte: quem sabe orar, sabe também viver bem. É verdade isso? É, não é? Quem sabe orar, quem sabe se comunicar, quem tem esse interesse, essa vontade de se comunicar com o Senhor, sabe viver bem. E sabe viver bem por quê? Porque quanto mais nós nos comunicamos com uma pessoa, mais nós a conhecemos. Obrigado, irmão. Mais nós a conhecemos. Mais gera a oportunidade de conhecermos essa pessoa. Até hoje, nas redes sociais, uma pessoa de um lado do país, outra do outro lado do país, ou do outro lado do mundo, elas se comunicando. Se a pessoa tiver um pouco de maturidade, ela conhece, ela começa a seguir, e ela seguindo essa comunicação através mesmo da rede social ali, digitando ali, ela consegue perceber o perfil daquela pessoa, dependendo. Você imagine próximo. Você imagine próximo. Você imagine todos os dias, nós como os discípulos do Senhor. Nós como os discípulos do Senhor, nos comunicando, orando com Ele. Santo Agostinho até disse, isso faz viver bem. John Wesley dizia o seguinte, a finalidade da oração não é informar Deus das nossas necessidades. Ele sabe. Ele sabe. Mas informar a nós mesmos, situar-nos. Certamente Deus conhece as nossas necessidades muito antes que venhamos a nos dar contas delas. Eu sei da minha necessidade até esse exato momento. Daqui, eu não sei se eu vou viver 40 anos, a mais, 30 anos. Deus, Ele sabe da minha necessidade durante todo esse período. Eu não sei ainda. Ele já sabe. Outra coisa, John Wesley diz o seguinte, não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governa o mundo antes de eu nascer, cuidará disso. Esses últimos anos, e nesse último período, pouco atrás, bem fresquinho, gente, que preocupação, né? Desde antes de eu nascer, Deus já governou, já cuidou de tudo. Por que eu estou com essa preocupação toda? Essa fobia, essa situação. Por quê? Será que falta uma melhor compreensão de Deus? Será que essa comunicação ela foi quebrada, ela está sendo quebrada? Aí por isso que me gera uma série de insegurança? E isso, como Agostinho fala, se eu oro bem, se eu estou orando, se eu estou orando, eu vou saber viver. Será que está faltando algo? Isso, por isso está me dando essa insegurança, me trazendo talvez algumas insatisfações. Não é porque eu nasci, a órbita do mundo mudou. Pelo contrário, antes de eu nascer, e quando eu partir, o mundo vai continuar. O mundo vai continuar. Então, muitas vezes nós somos levados a pequenos erros, pequenas falhas, justamente porque essa falta da comunicação. E eu, como um discípulo, como um servo do Senhor, eu devo comunicar, eu devo andar cada vez
mais próximo do meu Senhor. Eu tenho que estar ali unido com Ele. Eu tenho que estar ali relacionado com o propósito dEle. É por isso que muitas vezes eu recebo uma ordem do Senhor, eu tenho dificuldade de executar, por quê? Porque eu sou um ser finito, eu sou um ser que não compreende totalmente a vontade e o desejo do Senhor. Mas eu devo me submeter e crer que aquilo é o certo. Mas para isso, eu preciso ter essa comunicação. Eu preciso ter esse desejo, essa vontade. Talvez até foge essa vontade de você por causa justamente disso, por causa de uma questão litúrgica. Mas lembre disso, conversem. Não precise falar aquele evangeliquez diante do Senhor. As suas palavras, o seu gemido, apresentar diante do Senhor. É isso que Ele quer. E nós devemos orar, nós devemos buscar, porque esse é um alimento. É o alimento para a nossa alma. É o aquecimento para a nossa espiritualidade. A oração é simplesmente, Billy Graham diz o seguinte, a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Se você for no psicólogo, você deita no divã, hoje aqui acho que não tem nem mais divã que fala, que já é tete a tete ali, é uma cadeirinha na frente, pronto, e já conversa ali. E que muitas vezes, dependendo daquilo que você passa, você conversa e você fala tudo que você tem que falar e você sai. Aí depois do decorrer da terapia, o que acontece? É que vai vindo o diálogo entre o profissional ali da psicologia e aquele que está sendo receitado. Às vezes, todas as vezes que nós sentamos para falar com o Senhor, nós sentamos e levantamos as costas e nem ouvimos. Não, eu tenho a falar, a ouvir eu não tenho tempo. Eu achei um tempinho na minha agenda para falar. Falar o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto. Mas esse tempo está restrito nisso. E essa restrição, o que acontece? Eu não vou ouvir, não dá, eu quero falar. É outro erro que nós temos em relação a esse diálogo, a essa comunicação. Por isso que a superficialidade de relacionamento, a superficialidade entre o discípulo e entre o seu Senhor, o seu mestre, começa a ficar cada vez maior. O distanciamento. Apesar de eu ter aquele rito, talvez, de chegar no meu quarto, ajoelhar, mãos póstumas, mas eu ajoelhei, orei e falei, e não estava atento. Eu não ouvi. E se eu ouvi, talvez, pelo mau exercício anterior à minha comunicação com o Senhor, ela já criou uma barreira, um endurecimento, um calo, que eu acostumei somente a falar e não ter a paciência de ouvir. Nós somos ou não somos assim às vezes, com a nossa própria espécie, de ser humano para ser humano. Às vezes nós queremos ter um ouvidão para nos ouvir, mas o nosso não está preparado, não está sintonizado. E é assim que nós temos que ter a questão da oração. Billy Graham também ele sugeriu que os cristãos lembrassem de 5 maneiras para fortalecer a sua fé e enfrentar esses dias. A primeira, certifique-se como está a sua relação com Deus. Certifique-se como está a sua relação com Deus. Segunda, caminhar com Deus. Terceira, ler regularmente as Escrituras. Quarto, orar sempre. 5, meditar sobre Cristo. Então ele deixou 5 maneiras para fortalecer a sua fé e enfrentar esses dias. Pelo menos uma, será que nós nos encaixamos? 2, 3, bom se nós nos encaixássemos nas 4, né? Nas 5. Mas sempre há tempo de nós melhorarmos.
sempre haverá tempo de nós nos autoavaliarmos, para que nós possamos realmente viver segundo a vontade de Deus. Então, a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela traz vários tipos de orações, várias formas de comunicação com o Senhor. E que nós vamos estar vendo a primeira, a oração devocional. Essa oração devocional, o que acontece? A oração devocional é aquela que eu devo estar sempre em contato com o Senhor. Daniel, capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. Aqui o contexto é Daniel, capítulo 6, verso 10 ao verso 13. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto. E aí tem a leitura à frente aí. A comunicação de uma forma devocional, diária, com o Senhor. Por que Daniel ele consegue resistir à força de um decreto? Por que ele consegue sair e ainda falar, poxa, o decreto proíbe isso? Mas a minha crença, o meu Deus, é maior do que isso. Por que ele resiste a isso? Por que nós, às vezes, não estamos conseguindo resistir a algumas coisas? Porque alguma falha talvez pode estar acontecendo. Alguma falta da nossa parte. Da parte de Deus isso nunca vai ser. Mas da nossa parte talvez pode estar o quê? Enfraquecendo. E por isso que muitas vezes eu cedo, eu falo, então vamos fazer o quê, né? Fazer o quê? Daniel lhe resiste isso não porque naquele momento aquela opressão foi estabelecida ali, ele falou, agora eu vou correr. Não, Daniel já fazia. O decreto tinha publicado, foi para casa do seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. A partir daquele momento do decreto, Daniel subiu, se tocou e foi lá e começou a orar. Não. Daniel já se comunicava. É por isso que quando bate, o barco balança, bate algumas coisas, as intempéries da vida vêm, se nós não tivermos uma comunicação com o Senhor, nós vamos nos perder. O decreto aqui era justamente para ser lançado o quê? A cova de leões. Um leão já seria mais do que suficiente para trucidar Daniel. E aqui fala vários, não sei quantos, mas mais de um tinha. Então, quantas coisas nós perdemos, quanta dificuldade nós temos. Nós perdemos por falta da comunicação. A devocional, ela me enche do Espírito, ela me dá discernimento, ela é pedagógica, uma palavra, eu não sou muito chegado, mas vou usar essa palavra porque está muito na moda hoje, mas não por causa da palavra, do sentido, mas a forma que está sendo aplicada, ela empodera. Quem quer ser empoderado espiritualmente? Quem deseja ser empoderado?
Não, eu quero empoderamento econômico, financeiro, social, empoderamento espiritual. Acho que não é tanto assim. Empoderamento, irmãos. Outra coisa, ela alimenta e ela reveste. Então a gente pode ver que na devocional a gente deve estar o quê? Arremetido segundo a vontade do Senhor e para o Senhor. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 o seguinte: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Orem. Agora vamos tirar a palavra orar. Comuniquem-se continuamente. Conversem continuamente. Dialoguem continuamente com o Senhor. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, como que uma pessoa que sofreu tanto ainda chega nessa concepção? Que ainda é lucro. Como que uma pessoa que sofreu tanto, Filipenses 4,13, ele tem a capacidade de dizer, tudo posso naquele que me fortalece? Como que uma pessoa que sofreu tanto, ele tem a capacidade de dizer, combati o bom combate, passei dificuldades por amor a Cristo? Escassez, abundância, picada de cobra, surra. Isso foi, mas mesmo assim eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz. Às vezes nós passamos por algumas situações e nós achamos que estamos sendo injustiçados. E aqui ele ainda falou justo juiz. Pelas situações mais difíceis que eu passei por amor a Cristo, eu ainda tenho capacidade de dizer que Ele é o justo juiz. E Ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. 2 Timóteo 4, 7, 8. Para já finalizar, nós temos vários outros tipos de orações. Que é a oração intercessória, onde é a oportunidade que eu tenho de mostrar o meu amor, a minha empatia para com o próximo. Nós temos a oração, nós temos também a oração de adoração. Temos a oração de adoração, onde o centro é Deus. Nós temos a oração de graças, onde nós só agradecemos, não pedimos. Às vezes nós temos o hábito, muitas vezes a pessoa fala assim, fulano, faz uma oração de graça. Senhor, eu queria pedir pela minha mãe, pelo meu pai. A oração de graças é somente agradecer. Nós temos também a oração de petição. Aí sim, Senhor, atenta-me, meu coração está aflito. Esse estado. Nós temos também a oração de súplica, aonde eu momento talvez muito, aonde meu coração está ali em frangalhos, está ali difícil, naquela situação, eu vou e suplico ao Senhor o seu socorro, a sua presença. Nós temos também a oração de confissão de pecado, importantíssima, porque todos nós pecamos. Só que na nossa mente há pecadinho e há pecadão. Pecados que devem ser confessados. Esses pecadinhos assim, talvez nem precisa. Isso aí passa. Inclusive até alguns usam o termo o pecado santo, né? É complicado. Mas isso não existe para o Senhor. Para finalizar, o que motiva você a orar? O que motiva você a se comunicar com o Senhor? Eu queria deixar 3 situações aqui para os irmãos guardarem. É uma coisa que eu tenho comigo e que tem me ajudado muito. Na oração, a primeira coisa, por que eu converso, por que eu comunico com o Senhor e eu
eu invoco. Por quê? Primeiro, porque eu creio. Eu creio na existência dele, eu creio em quem ele é. E eu creio no que ele pode fazer. Uma vez crendo, o que acontece? Tem 3 perguntas que eu queria que os irmãos, até se possível, anotassem e começassem a ter isso. A primeira pergunta: ele quer fazer? Submissão. Se ele quer ou não, eu creio que ele tem a capacidade. Mas se ele quer ou não, eu vou ser submisso. A segunda pergunta: quando ele irá fazer? Aqui é o descansar. Eu creio nele, eu creio que ele pode fazer. Agora, quando ele irá fazer, eu não sei. Eu tenho que descansar. A terceira pergunta: como ele irá fazer? Em particular, irmãos, eu tenho isso gravado no meu coração. E é o que tem, em muitas vezes, me dado paz. Quando eu oro, quando eu peço, quando eu invoco o Senhor em alguma coisa. Porque eu sei que ele pode fazer. Eu sei que não sei, só que eu não sei quando ele irá fazer. E também eu não sei o modo que ele irá fazer. Aí no caso, como ele irá fazer é me aquietar. Eu, como discípulo do Senhor, eu preciso ter esse princípio, eu preciso ter essa vontade e esse desejo. Desejo de fazer e viver para a honra e a glória do Senhor. E que um dos princípios que eu possa viver dessa forma é através da oração, através da comunicação com o Senhor. Amém? Você está fazendo uma oração? E aí já passo a palavra para a irmã que estará fazendo o encaminhamento da EBD. Paizinho, Senhor, essa manhã estamos aqui, Senhor, na sua casa. Acabamos de meditar na sua palavra, Senhor. Obrigado. Paizinho, que nós possamos ser sempre gratos ao Senhor. E que essas formas de oração, quer seja intercessória, de adoração, de render graças, de petição, de súplica, de confissão de pecado, elas possam fazer parte da minha devocional. Senhor, me perdoa quando talvez eu não ache um momentinho na minha agenda para me comunicar, conversar melhor com o Senhor. Perdoa quando eu negligencio esse período tão importante e tão precioso, Senhor, como um discípulo do Senhor. Senhor, que nós possamos seguir aquilo que o Mestre está nos ensinando e nos deixou. Ele próprio nos deixou exemplo de oração. Ele próprio nos deixou exemplo de comunicar com o Senhor. A igreja primitiva, ela estava na casa e nos templos e ela estava em oração. Ela estava em comunicação, em comunhão com o Senhor. Mas em que nós possamos estar assim. Nós possamos ter esse desejo no nosso coração. E que cada um, Senhor, seja presenteado com a sua presença, com o seu amor e com a sua graça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.